Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Provérbios, hoje aqui na Bíblia da Escola Bíblica, tá? É uma Bíblia voltada mais para o professor de ensinos bíblicos, aquele professor de escola dominical, tá? Eu vou fazer a leitura hoje nela aqui do capítulo 22, 23 e 24. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou mostrar o porquê que eu vou fazer tudo de uma vez só, tá? E aqui no capítulo 22, a gente começa 30 provérbios dos sábios, e ele vai numa sequência, tá? Numerada até o 30. E o 30, o 30º, ele termina em Provérbios 24, tá? Então eu vou ler até o 24 e vou aproveitar e ler essa questão intrigante aqui, ó, provérbios ou promessas, ok? Então vamos começar. Capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. 30 provérbios dos sábios. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe.
Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale como um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo ficará muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Capítulo 24. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência, e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselhos está
a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Meu filho, coma mel porque é saudável e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Mais alguns provérbios dos sábios. Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Não diga: vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Agora vamos para aquele quadro de estudo que eu achei interessante. Questão intrigante: provérbios ou promessas? Um dos principais problemas que podem surgir na leitura de provérbios é considerar que as máximas de sabedoria relatadas neste livro inspirado sejam promessas divinas. Embora os provérbios inspirados tragam verdades profundas e inquestionáveis, isto não quer dizer que suas fórmulas de causas e consequências sejam inevitáveis ou mesmo que possuam exceções. A razão disso é que o estilo proverbial provém de resultados empíricos, isto é, são fruto de observações práticas e experiência de vida. Assim, há grande probabilidade de que seguir as instruções dos provérbios resulte no que ele prediz, mas não significa que nada diferente poderá acontecer ou que, caso não aconteça, Deus falhou em sua promessa. Um bom exemplo disso é Provérbios 22:6. Se o lermos como uma promessa divina, entenderemos que todos os filhos de pais piedosos
instruídos por estes, são também piedosos e crentes. Porém, isso não é real, visto que cabe a cada um crer, independentemente dos pais. Há muitas histórias de filhos de crentes que optaram por não seguir o caminho ensinado pelos pais. Porém, há muito mais histórias de filhos de crentes que, sendo instruídos pelos pais no caminho da verdade, encontraram a fé em Cristo e continuaram no caminho certo. A educação de uma criança inclui muitas outras variantes, além da instrução dos pais, mas esta, sem dúvida, é uma das principais. Sendo um provérbio, o versículo revela a verdade de que a instrução influencia a criança profundamente, deixando marcas para toda a vida, o que poderá ajudá-la a se manter no caminho certo. Apesar de não serem promessas, os provérbios deste livro são verdades de Deus experimentadas por homens sábios e que valem a pena serem seguidas por nós. Então, não é mandamento de Deus, mas é sabedoria de Deus para nossas vidas. Não quer dizer que a partir do momento que a gente faz o que aqui está escrito, as coisas vão dar exatamente certas na nossa vida. Tá? A gente tem que, pelo menos, tentar fazer o que está escrito aqui. A gente tem que andar na linha, de acordo com o padrão de Deus, para que seja mais fácil para a gente, tá? Isso são instruções, não são mandamentos, ok? E é isso, gente. Aqui, na realidade, essa Bíblia, eu esqueci de falar, tá? Mas a linguagem dela é NAA, é uma versão mais contemporânea, de mais fácil entendimento. E essa daqui, a Bíblia da Escola Bíblica, como eu falei no comecinho, é uma Bíblia mais voltada para aquele professor que quer um auxílio bem grande nas ministrações, nas aulas que ele vai estar aplicando para aqueles alunos, ok? Então é isso. Espero que todos tenham uma excelente tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.